Bom, vamos lá no nono. Seguindo aqui com a lista, então, nós temos a diferença de dois quadrados agora, a nossa terceira forma de fatoração. Tá? A diferença dos dois quadrados é bem simples. É a diferença entre dois termos que possuem raiz quadrada. Diferença de dois quadrados é a diferença de dois valores que estão elevados ao quadrado em relação a algum valor, tá? Em relação a algum outro valor que a gente vai encontrar. Então aqui é o seguinte, ó. A setinha está um pouco desencontrada aqui, né? Vou colocar aqui a setinha do jeito correto. Nós temos, ó, o x ao quadrado, ele tem raiz quadrada, que é igual a x. O 16 também tem raiz quadrada, que é igual a 4. Então, quando a gente olhar um binômio que possui um sinalzinho negativo entre eles, significa que existe a possibilidade dele ser fatorado pela diferença dos dois quadrados. Basta que o primeiro termo e o segundo termo tenham raiz quadrada. Tá? Então aqui x ao quadrado tem raiz quadrada, 16 tem raiz quadrada, então é possível da gente fatorar ele dessa maneira. Como a gente consegue fazer isso? A gente faz isso aqui, ó. Os dois valores das raízes que a gente encontra, a gente vai usar para montar um binômio, tá? Então, x e o 4. E a gente vai repetir esse valor aqui também, x e o 4, os dois valores encontrados lá da raiz. Nós vamos multiplicar esses dois binômios, invertendo os sinais entre eles. Um binômio vai ter o sinalzinho de mais, o outro binômio o sinalzinho de menos. Por quê? Se nós multiplicarmos daquela maneira, né, multiplicação em chuveirinho, nós teríamos o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o x vezes o x. X vezes x é igual a x ao quadrado. O x vezes o menos 4 é igual a menos 4x. Tá? O mais 4 vezes o x dá mais 4x. E o 4 vezes o menos 4, mais 4 vezes o menos 4, mais com menos, menos, 4 vezes 4, 16. Repare o seguinte, nós temos aqui menos 4 e mais 4x, certo? Menos 4x mais 4x. São dois valores que se cancelam. Se eles se cancelam, eles desaparecem. E olha o que sobra depois dessa multiplicação. X ao quadrado menos 16, que é exatamente o nosso binômio lá no início, certo? Da diferença dos dois quadrados. Então, nós queremos chegar aqui. Eu só fiz essa multiplicação para comprovar que estava correto. Então, nós queremos chegar nessa situação, na multiplicação desses dois binômiozinhos aqui, certo? Então, o que nós temos que fazer é encontrar essas duas raízes aqui. Nós temos que encontrar quanto é a raiz de x ao quadrado e quanto é a raiz de y ao quadrado. Olhando para esses dois valores, nós sabemos que ele tem raiz quadrada e esse também tem raiz quadrada. E se nós temos um sinalzinho de menos, nós temos a diferença entre os dois quadrados, certo? Vamos tentar então. Raiz de x ao quadrado é o próprio valor x. Raiz de y ao quadrado é o próprio valor y. Então esse daí é um resultado bem simples da gente chegar, porque os dois valores estavam sendo apontados para a gente já, né, como x ao quadrado e y ao quadrado, são dois valores que a gente sabia que estavam sendo elevados ao quadrado. Então fica bem simples da gente enxergar isso. Alguns outros são um pouquinho mais complicados. Então, ó, x e y vão ser os nossos fatores, são os nossos termos, né, que vamos utilizar aqui. Então, nós vamos colocar simplesmente eles somando num primeiro binômio e vamos multiplicar por eles dois de novo, só que agora subtraindo em um segundo binômio. Tá? Então, nós temos só que encontrar essas raízes para poder averiguar o nosso resultado final. Então, prestem bem atenção em todos os exercícios da lista. Ó. A ao quadrado menos 36, sinal de menos.
m ao quadrado menos 1, sinal de menos. 4x ao quadrado menos 9, sinal de menos. Então, a única coisa que a gente tem que sempre reparar, se existe o sinalzinho de menos entre eles, tá? Existindo o sinalzinho de menos entre eles, nós vamos já suspeitar disso. É um binômio, existem só dois termos, né? E eles estão subtraindo um do outro. Além disso, o que faz com que a gente tente a técnica da diferença dos dois quadrados é olhar para esses valores e ver que eles possuem raiz quadrada. Se eles possuírem raiz quadrada, então a gente pode tentar essa forma de fatoração, tá? Então vamos lá. Raiz de A ao quadrado é o A, raiz de 36 é o 6. 6 vezes 6 é 36. Então aqui nós temos A e 6 como os nossos termos. Então nós vamos botar aqui A mais 6 vezes A menos 6. Se nós fizermos aquela multiplicação que a gente fez ali em cima, aquela de chuveirinho, né, distributiva, a gente vai ver que a gente vai retornar para isso daqui. Ou seja, esses dois termos, esses dois parênteses aqui, esses dois binômios, após a multiplicação acontecer, é a mesma coisa que isso daqui. Então, nós só fatoramos, não modificamos nada, tá? O importante da fatoração é isso. Nós não vamos modificar nada, só vamos fatorar, simplificar aquilo ali. No futuro, vai ser útil para a gente poder simplificar equações muito longas, tá? Então, aqui, ó, m ao quadrado e 1. Vamos tirar a raiz de m ao quadrado e vamos tirar a raiz de 1. Bem simples essas duas raízes. Raiz de 1, um número desconhecido que já está ao quadrado, é o próprio número desconhecido. Então, raiz de m ao quadrado é o próprio m. E a raiz de 1 é o próprio 1, tá? 1 vezes 1 é 1. Então, aqui os nossos fatores são m e 1. Nós vamos colocar, então, m mais 1 no primeiro, vezes m menos 1. Estou sempre colocando positivo primeiro e negativo depois, mas não tem a menor diferença se nós trocarmos isso, tá? Não vai modificar em nada o nosso cálculo. Se eu botar m menos 1, depois o m mais 1, tá certo? Então aqui, 4x ao quadrado e 9. Raiz de 4x ao quadrado, e aqui nós temos raiz de 9. O 4, ele possui raiz quadrada? Possui, é o 2. O x ao quadrado possui raiz quadrada? Sim, ele possui, é o próprio x, né? Então, a raiz de 4x ao quadrado é 2x. E o 9? A raiz de 9 é o 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui nós encontramos nossos dois termos, o 2x e o 3. Nós vamos montar os parênteses, então aqui, ó, 2x e 3, né? E 2x e 3. Os sinais que eu vou botar sempre alternando. Dessa vez eu vou botar o negativo primeiro e o positivo depois, tá? Não faz diferença nenhuma. Vocês podem trocar, não tem problema. O importante é eles serem alternados, tá? Não podem ser repetidos. Se eles forem repetidos, nós vamos cair numa situação que a gente vai ver logo depois dessa. Aqui nós temos então o 100 e o y ao quadrado. Raiz de 100 e raiz de y ao quadrado. Raiz de 100, nós temos que encontrar o número que multiplicado por ele mesmo dá 100. No nosso caso aqui a gente tem o 10, né? 10 vezes 10, 100. E o y ao quadrado é um número que a gente não conhece, que foi multiplicado por ele mesmo e deu y ao quadrado. Então, esse número que a gente não conhece, que a gente chamou de y, a gente vai repetir lá ele. Y vezes y dá y ao quadrado. Então, aqui nós temos o fator 10 e o y, né? Os nossos termos. Então, nós vamos botar aqui o termo 10 mais o termo y vezes
termo 10 menos o termo y. Tá? Vamos lá, para a letra F. Raiz de 25x ao quadrado e raiz de 4. Raiz de 25x ao quadrado. Tira a raiz primeiro do número. Raiz de 25 é 5, né? 5 vezes 5 dá 25. E agora a raiz aqui da nossa incógnita, da nossa letra aqui. X ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. E do 4, a raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, os nossos termos são 5x e o 2. Vou colocar eles somando no primeiro termo. Depois eu vou colocar eles dois subtraindo no segundo termo. Tá bom? Vamos lá. Tá vendo que aqui eles estão começando a ficar um pouquinho mais complicados só porque tem número e letra, mas não é muito difícil. É até bem simples da gente conseguir fazer isso. Então vamos lá. Raiz de 9a ao quadrado e a raiz de 16b ao quadrado. Tá? A raiz de 9 é 3. A raiz de a ao quadrado é o próprio a. Aqui nós temos a raiz de 16, que é 4, e a raiz de b ao quadrado, que é o próprio b. Então, os nossos termos são esses, 3a e 4b. Nós vamos fazer dois parênteses com eles. 3a mais 4b vezes 3a menos 4b. Tá bom? Vamos lá no próximo. Vamos fazer esse já direto, tá? A quarta tem raiz quadrada? Sim, seria o a ao quadrado. A ao quadrado vezes a ao quadrado daria a quarta. Então, nós vamos botar aqui a ao quadrado. Mais 25 tem raiz quadrada? Sim, é o 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, nós vamos botar aqui o 5. Já fechamos um parênteses. Vamos repetir esses termos aqui com o sinal de menos, tá bem? Então não vamos perder tempo fazendo mais a raiz não, vamos tentar fazer ele agora já direto. 81 tem raiz quadrada? Sim, é o 9. X à quarta, um número que tem um expoente par, sempre tem raiz quadrada, tá? Então é só a gente dividir esse expoente por 2. Então x à quarta, a raiz dele vai ser o x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês enxergarem que o fator x ele está repetido 4 vezes, certo? Se eu fosse fazer um MMC dele, fosse fatorar ele termo por termo, eu ia ver que eu ia ter 4x aqui. Eu ia ter 4 fatores x aqui dentro. Então, o que eu estou querendo ver é o seguinte, se eu fosse multiplicar isso daqui, eu poderia multiplicar o x vezes x por x vezes x. Vou reescrever para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu poderia botar o x ao quadrado vezes o x ao quadrado. Significa o seguinte, x ao quadrado, então aqui, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, significa que esse número sendo multiplicado por ele mesmo, né? Nós estamos, então, fazendo com que o x ao quadrado vezes x ao quadrado chegasse ao nosso x à quarta, tá? Isso tudo aqui é igual, ou seja, a raiz de x à quarta seria o x ao quadrado, certo? O número que foi multiplicado por ele mesmo e chegou aqui. Então, nós temos 81 vezes x ao quadrado. E o 4, que terá a raiz, né, como o número 2. Raiz de 4 é 2. Então, eu vou botar esse binômio somando primeiro e depois eu ponho ele mesmo, 9x ao quadrado menos 2. Tá bom? E aqui, por último, nós temos x ao quadrado e y ao quadrado. É uma multiplicação. X ao quadrado tem raiz, que é x. O y ao quadrado tem raiz, que é y. E o 1 tem raiz, que é ele mesmo. Então, olha o binômio como é que ficou. xy mais 1. Eu vou multiplicar pelo mesmo binômio, só que trocando o sinalzinho entre eles. Xy
vezes menos 1, tá bom? Então, vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Só para poder não ficar extenso demais. Continuem fazendo os exercícios e qualquer dúvida, comentem aí no grupo, tá bem? Um abraço.